Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Vão entrando aí para mais uma live. A live de hoje, que a gente vai falar sobre como ser produtivo mesmo trabalhando de casa. Infelizmente, ontem eu não consegui fazer a minha live que estava programada para ser feita aqui às 9 horas no Instagram. Aconteceu um problema ontem e o Instagram não estava permitindo lives nesse horário de 9 horas. Então eu não consegui fazer a live, a super aula que foi dada ontem, às 9 horas aqui no Instagram. Mas se você quiser assistir a live, a super aula que eu dei ontem, que foi uma aula de 2 horas, sobre como prospectar clientes nesse tempo de crise, mesmo trabalhando em casa, eu aconselho que você vá lá no meu YouTube e assista a super aula de ontem. Opa, o meu super amigo Afonso Paciléu tá aqui fazendo parte dessa live e vai poder também dar as suas dicas. Afonso, vou te chamar para participar da live comigo. Posso? Entra aí. Pede para você participar da live, para você contribuir aqui com essa live que a gente vai falar sobre produtividade. Como ser produtivo, mesmo trabalhando de casa. Vem pra live, Afonso. Manda aí uma solicitação para você participar comigo. Tiago, tudo bom? Tudo bom, gente? Enquanto vocês vão entrando aí, deixem aqui a cidade da onde vocês estão me ouvindo, tá? Então aqui, para quem tá pela primeira vez aqui me ouvindo, participando dessa live, queria falar para vocês que diariamente eu estarei fazendo lives aqui no meu canal do Instagram, às 2 horas da tarde. Às terças-feiras, as lives acontecem às 9 horas da noite, porque eu sempre fazia lives às 9 horas da noite, às terças-feiras. Ontem aconteceu um grande problema aqui no Instagram e eu não consegui transmitir a live, a super aula que eu dei ontem sobre como você pode prospectar clientes mesmo trabalhando de casa e conseguir superar essa crise na advocacia. Aliás, essa crise mundial, né? Mas a live, ela tá lá. Na verdade, foi uma super aula de 2 horas, muito legal. Os alunos que participaram amaram. Inclusive, eu recebi um telefonema hoje de manhã de um advogado que participou da aula ontem, que foi a primeira vez que teve contato comigo, contato com o meu conteúdo. Ele é lá do Rio Grande do Sul e ele participou e ele me ligou hoje de manhã só para elogiar a aula, que amou a aula que eu dei ontem. Então, se você quiser assistir, a aula tá disponível no meu canal do YouTube, tá? Tudo bom? Pessoal do Rio de Janeiro aqui me assistindo. Da onde mais vocês estão me assistindo? Deixem aí nos comentários da onde vocês estão me assistindo. Vamos falar então sobre produtividade. Como ser produtivo mesmo trabalhando de casa, não é mesmo? Tá todo mundo aí tendo que se reinventar e conseguir trabalhar de casa, trabalhar no home office. E acredito que algumas pessoas já podem estar vendo que trabalhar home office é um desafio. Você precisa de disciplina e foco. Na verdade, para você ter produtividade, você já precisa, normalmente, numa situação normal, você já precisa de produtividade, disciplina e foco. Ainda mais trabalhando em casa, home office, principalmente quem não está acostumado a ficar em casa. Então, vamos falar aqui sobre produtividade. Para você conseguir ter um dia super produtivo, você precisa ter 2 coisas. A primeira delas é prioridade. E a segunda, você precisa ter um sistema de gestão do seu tempo. Mas para você conseguir realmente se organizar, é importante que você tenha planejamento. A gente precisa ter planejamento em tudo na vida. Então, principalmente nesse momento, é necessário você planejar como você quer que seja o seu dia dentro de casa, produtivo, sem esquecer que você hoje, por estar dentro de casa, você tem outras atividades que você tem que cumprir. Então, também não seja muito duro com você mesmo, porque a gente está vivendo uma situação excepcional e dentro de casa você aí tem que se virar em 1000, né? Realmente virar bombril, tem 1001 utilidades. Eu tive que fazer meu almoço agora há pouco, né? Tem que arrumar a casa, limpar a casa e ainda dar conta
trabalhando e assim, eu tenho a sorte de não ter filhos, então eu não tenho ainda quem tá cuidando de uma criança, mas eu tenho que aqui organizar minha casa, limpar minha casa, fazer meu próprio almoço, botar minha roupa para lavar, enfim, a gente tem aí diversas outras atividades hoje que não só o trabalho, né? Então por isso que é importante você planejar o seu dia no dia anterior, para que você já comece o seu dia sabendo tudo que você tem que fazer e de forma organizada, para você também não ser muito duro com você mesmo e conseguir dar conta das suas prioridades para aquele dia. Por isso que eu falo que um dos pilares de um dia super produtivo é que você estabeleça prioridades. E você deve fazer isso no dia anterior. Então, na noite do dia anterior, estabeleça quais são, pelo menos, 3 prioridades que você quer para o seu dia seguinte. Então, anote na sua agenda quais são as minhas 3 prioridades para o dia seguinte. Esther, tudo bom? Muito bom ter tido você participando da aula de ontem e agora aqui participando dessa live. Minha eterna aluna e cliente, sempre me acompanhando, fico muito feliz. Pessoal, vocês vão deixando aí de onde vocês estão me assistindo. Se vocês estão gostando do conteúdo, por favor, vão compartilhando aí comigo coraçõezinhos, tá bom? Então, vamos lá. Então, antes de dormir, anote na sua agenda, anote num caderninho quais são as suas 3 prioridades para o dia seguinte. Além disso, é importante que você anote à noite, quando acabou o seu dia, quais foram as 3 coisas que você aprendeu ao longo do seu dia. E escreva o que você faria diferente. Por que isso é importante? É importante para que a gente comece a acompanhar, né, como é que é a nossa produtividade, como que são os nossos hábitos, o que a gente faz que não está nos ajudando, e aí a gente começa a refletir, isso tudo é um exercício de autoconhecimento, a gente começa a refletir para assim, o que não deu certo no dia de hoje? Por que eu não consegui alcançar determinado resultado que eu tinha no dia anterior me predisposto a fazer? O que aconteceu? Eu me distraí vendo televisão, por exemplo, né? Eu fui ligar a televisão na hora do almoço e aí me entretive lá com as notícias, com o jornal. Quando vi, já tinha passado 1 hora, 2 horas, emendei num filme, sei lá, emendei em alguma coisa e aí eu não fiz o que eu tinha me predisposto a fazer. E aí você vai se estabelecer o que eu teria feito diferente. Eu não teria ligado a televisão, eu teria deixado a televisão para assistir só em determinado horário, à noite, porque daí eu já vi que ela me atrapalha. Porque assim você vai aprendendo o que você não deve fazer para ter um dia produtivo, para alcançar os seus resultados. E outra coisa, algumas distrações, né? Agora que a gente está falando sobre distrações, algumas dicas de distrações que você deve evitar quando você está trabalhando em casa. É importante que se você mora com mais pessoas, que você combine com as pessoas com quem você mora horários, né? Por exemplo, se você está no escritório trabalhando. Então, se você está fazendo alguma coisa que é muito importante e que você se predispôs no dia anterior a terminar aquele projeto, aquela atividade, que você combine antes até de você começar com as outras pessoas que moram com você, fala assim, olha, eu peço que pelas próximas 2 horas, 3 horas, que por favor não me interrompam, porque eu estou trabalhando em tal coisa e eu preciso de concentração. Então eu vou estar ali no meu quarto, vou estar ali no meu escritório e eu peço que não me interrompam por nada, a não ser que seja realmente uma emergência que precisa de mim. Eu vou dar um exemplo, você está em casa e você tem seus filhos, tem a sua esposa e aí aconteceu algum problema com seu filho, caiu, você precisa atender e aí é uma emergência. Mas fora alguma coisa que realmente precise de você, você combine com a outra pessoa para que não te atrapalhe pelas próximas 2, 3 horas. Até para quem tem filhos, o que eu aconselho? Até na semana passada, eu fiz uma live com a Olivia Machado. E aí ela veio com uma dica muito legal que ela passa para os clientes. Eu achei muito legal essa dica. E aí eu tô passando para as pessoas também. Que você combine, né, com seu marido, com a sua esposa, turnos de revezamento. Para
que ambos consigam trabalhar, porque vocês estão tendo que dar conta de tudo, né? De cuidar dos filhos, de dar atenção, de ensinar, de fazer o dever de casa e também trabalhar, porque a gente não está de férias, nós estamos trabalhando. Então combine com o seu cônjuge turnos de revezamento. Você pode combinar com a outra pessoa, olha, você, pelas próximas 2 horas, eu vou ficar trabalhando, mas você tem que combinar isso previamente. Já combina antes de começar a semana, você já estabelece isso com a outra pessoa. Durante as primeiras 2 horas do dia, eu vou ficar trabalhando e você vai ficar cuidando. Você vai ficar lá fazendo o dever de casa, você vai fazer isso, depois passa pra mim. E aí eu fico pelas próximas 2 horas, e aí você fica trabalhando. E aí eu vou fazer isso, sei lá, eu vou fazer o almoço, ou eu vou limpar a casa, e eu vou também cuidar do nosso filho. Então você combine com a outra pessoa turnos de revezamento e também turnos de atividade. Para que uma pessoa só não fique assoberbada. Assim você divide as atividades com a outra pessoa e aí todo mundo consegue trabalhar, todo mundo consegue dar conta de tudo que tem que fazer e dentro de casa e durante esse período aí de exceção que a gente está vivendo, esse isolamento social. Outra coisa que eu queria trazer para vocês é que você mantenha uma rotina como se você estivesse indo trabalhar. Não é porque você está em casa que agora você vai acordar todo dia 10, 11 horas da noite, que você vai ficar vendo filme até as 2 horas da manhã. Você tem que adotar uma rotina como se você estivesse trabalhando. Então, acorde cedo, acorde no horário, como se você fosse para o seu trabalho. Tente manter as rotinas que você já tinha durante a manhã. Então, se você tem como fazer isso dentro da sua casa, né? Continuar fazendo uma atividade física, porque faz bem, a gente está isolado dentro de casa. Então, busque fazer uma atividade física de manhã, logo no primeiro horário que você acorda. Tem vários treinos que você pode pegar na internet. Eu estou baixando treinos do YouTube. Então, eu estou fazendo dentro de casa, no mesmo horário que eu fazia, como se eu estivesse dentro da academia. Então, eu venho acordando no mesmo horário que eu acordava antes, que eu sempre acordei às 6 horas da manhã, faço as minhas atividades de manhã, faço meu exercício físico às 7 horas da manhã, ligo aqui a minha televisãozinha, baixo o treino do YouTube, boto música e faço a minha atividade durante 1 hora. E depois eu começo o meu dia como se tivesse normalmente tendo que sair para trabalhar. É importante que você mantenha essa rotina. Não é porque você está em casa que você vai achar que está de férias e aí desorganizar o seu horário. Outra coisa importante é que você busque não perder tempo com distrações. Né? Não é porque você está em casa que você vai deixar a televisão ligada o tempo inteiro. Aliás, eu nem recomendo que você fique com a televisão ligada o tempo inteiro acompanhando as notícias, porque elas acabam trazendo na gente ansiedade. Eu parei de ficar ligando a televisão para ficar acompanhando as notícias o tempo inteiro. Silenciei meus grupos de WhatsApp para não ficar toda hora pipocando notícia do que está acontecendo, porque na primeira semana, logo nos primeiros dias, eu cheguei a sentir, logo no início, um pouquinho de ansiedade, porque era um monte de notícia ruim, trazendo as tragédias que estão acontecendo na Itália, que estão acontecendo na Espanha, e tudo que pode acontecer no Brasil, o colapso da economia. Aquilo começou a me trazer um mal-estar. Porque a gente não pode esquecer o seguinte: por mais que você esteja dentro da sua casa, tentando se manter blindado energeticamente, porque isso é importante nesse momento, aí fora, lá fora, a energia está muito densa, a energia está muito ruim. Então a gente tem que ter um cuidado dobrado, porque por mais que a gente esteja em casa cuidando da nossa energia, buscando ficar numa vibração positiva, se a gente deixa se levar por esse monte de notícia ruim que está sendo compartilhada, com o jornal o tempo inteiro, só passando as coisas ruins que estão acontecendo, a gente acaba entrando num estado vibracional muito ruim. E isso pode o quê? Acabar com a sua produtividade, que foi o que aconteceu comigo na semana passada. Eu acabei ficando um pouco ansiosa e aí eu não consegui trabalhar naquele dia. E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que recarregar novamente as minhas energias, fazer meditação, ficar calma, sabe? Orar,
para voltar a ficar calma e não entrar nessa onda horrível que tá acontecendo. Aí a partir disso, o que eu fiz? Eu silenciei todos os meus grupos, eu não tô mais olhando as notícias que compartilham, só aquelas que realmente me interessam. A minha televisão fica desligada, eu só ligo à noite na hora que eu vou jantar para saber o que aconteceu, e depois eu tenho uma secretária virtual em casa que é a Alexia. E olha, eu chego pra ela e pergunto: Alexia, o que aconteceu ao longo do dia? E aí ela me fala as notícias, o que tem acontecido, e aí eu não entro naquele looping, naquela vibração ruim, tá? Então, gente, essas são algumas dicas. Você também não perder tempo com televisão, assistindo Netflix, assistindo série. Se você tem essa tendência de começar assistindo alguma coisa, que você não ligue a televisão no horário de trabalho. Se você tem essa âncora, tá? Liguei a televisão, eu não consigo não assistir a série, porque eu sou viciado. Então vamos supor, uma coisa inocente, eu vou ligar a televisão enquanto eu almoço. E aí você tá ali almoçando e vendo a sua série favorita. E você terminou o seu almoço antes de terminar o capítulo. Aí, vou só ficar aqui pra terminar o capítulo da série. Aí termina. E aí o que acontece? Aquilo é um gatilho pra você. Nossa, eu quero ver o próximo, eu fiquei curioso. E aí quando viu você, só mais um capítulo, eu tô trabalhando tanto, eu tô cansado, preciso relaxar. Vou assistir o próximo. E aí vai pro próximo, e aí vai pro próximo, e aí vai pro próximo. Aí quando você viu, você fez o quê? Uma maratona de série e não fez o que você tinha se programado para fazer naquele dia. Eu não tô aqui querendo dizer que você não deva se dar períodos de descanso. Isso você tem que ter o quê? Bom senso. Se você tiver trabalhado muito, por exemplo, no dia anterior, porque eu, por exemplo, tenho essa tendência. Como eu tô muito dentro de casa e eu sou muito produtiva, né? Eu sou altamente produtiva, eu acabo perdendo um pouquinho a noção do meu tempo. E eu me estendo. Eu planejo o meu dia. Eu quero fazer tais coisas amanhã. E aí eu termino. O que eu faço? Eu vou além. Terminei. Eu vou fazer mais. E aí eu fico trabalhando, se deixar, até 11 horas da noite, até meia-noite. E isso acaba, se eu fico muitos dias assim, acaba me esgotando. Se você tem essa tendência, é importante que você também seja legal com você mesmo. Que você comece a se observar, tá? E aí eu começo a observar, quando acontece comigo, que eu começo a ficar esgotada, porque eu não tenho outras maneiras de me distrair, eu não tô saindo na rua, não tô indo conversar com outras pessoas, eu tô muito dentro de casa. Então a tendência é que eu fique trabalhando muito, eu paro, agora eu vou tirar essa tarde, eu preciso descansar. Então eu vou tirar essa tarde, sei lá, eu vou assistir uma série de cursos que eu tava... Porque o curso me distrai, tá, gente? Então eu vou assistir uma série aqui de aulas sobre outros assuntos, tá? Eu gosto muito de seguir uma coach que ela fala muito sobre como você fazer um alinhamento energético. Eu gosto muito de assistir lives e séries sobre física quântica. Então isso acaba me relaxando. Aí o que eu faço? Eu tô querendo relaxar. Então eu boto naquela série, naquela live para assistir uma live, que a live dela dura geralmente 2 horas, sobre como você alinhar, fazer um alinhamento energético, ficar bem, sobre física quântica. Ou pego um livro legal que eu quero me distrair, e aí eu tiro umas 2 horas para dar uma relaxada, baixar novamente, me reenergizar para voltar novamente a trabalhar. Então você também tem que se observar para você não entrar num esgotamento físico e mental de trabalho. Mas aí voltando aqui, gente, a ordem é foco, ter foco. Porque para você conseguir realmente ser produtivo dentro de casa, você tem que ter disciplina e foco. E aí, no dia, você planejou tudo no dia anterior, como eu falei. Você planejou o que você quer que aconteça no seu dia seguinte. Quais são as 3 prioridades para o seu dia seguinte? Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu estabeleci como 3 prioridades. Eu tô lá com alguns cursos online que eu tenho para terminar e que antes, por causa da minha rotina, eu não conseguia terminar. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô dando um gás enorme agora e tô terminando todos os cursos online que eu tinha comprado. Então, o que eu faço? Todo dia eu coloco assim, durante 2 horas na parte da manhã, de 9 às 11, eu vou assistir aulas do curso tal. E aí aquilo é uma prioridade para mim. E aí depois eu estabeleço outra prioridade. Terminar de organizar o curso tal. Um curso que eu vou dar. Boto lá para terminar de organizar, de fechar o material.
Outra hora, reunião com cliente tal. Eu tô tendo muitas reuniões de mentoria nesse período que eu tô aqui, né, no online. Então acaba tendo muita reunião. Então o que eu faço? Eu organizo a minha agenda para ficar um dia inteiro. Boto todas as reuniões de mentoria online para aquele dia. Então de manhã, de tal hora eu vou atender tal cliente. Depois na parte da tarde, de tal hora eu vou atender tal cliente. E depois no horário tal eu vou atender tal cliente. Porque daí eu atendo todos num dia só e fico com os outros dias para fazer produção de conteúdo, produção de trabalho, produção de aulas, assistir meus outros cursos, fazer também, né, eu adquirir conhecimento. Então eu organizo assim a minha agenda. Adoro física quântica? Que legal! Eu amo física quântica, Célia. Eu amo física quântica. Eu depois até, gente, quem quiser, né, acompanhar, acho que nesse período é muito importante. Quem tiver curiosidade de física quântica, eu vou passar para vocês as lives que eu tenho acompanhado da Elaine, tá? Que é essa coach que eu sigo de física quântica. E aí eu vou compartilhar com vocês. Ela tá fazendo lives também diariamente. O nome dela é Elaine Ourives. E eu amo ela. Assim, há muitos anos eu venho acompanhando, venho estudando física quântica. Só que desde que eu conheci a Elaine Ourives, eu virei fã dela. E aí, assim, ela explica de uma forma que se torna para você que gosta desse assunto e quer entender melhor, se torna uma coisa, assim, muito mais compreensível, sabe, Célia? Então, assim, é muito legal. Afonso, você ainda tá aí? Me manda aqui pra você participar da live. Não fica só aí assistindo, não. Participa aqui comigo. Entra aí para você também dar as suas dicas preciosas. Por favor, me manda uma solicitação aí para você participar. E aí, como eu tava falando aqui, quem quiser saber mais da Elaine, depois me dá aqui que eu vou compartilhar com vocês. Você também acompanha a Elaine, Célia? Que legal! Eu amo ela, amo ela. Inclusive, já compartilhei o link dela com o Afonso. Afonso, assiste a Elaine. É muito bom. Nossa, ela é maravilhosa. Só que assim, as lives dela, você tem que realmente organizar seu dia. Porque ela passa tanto conteúdo que as lives dela duram, assim, 2 horas. 2 horas. Então, assiste, tá? Assiste. Você tem que reservar o seu tempo para você poder assistir as lives dela. Então, quem quiser, depois me manda um inbox que eu mando lá o link da Elaine para você conseguir assistir, tá bom? Então, vamos lá. E aí, você tem que organizar. Aí, quando você acordar, você organizou no dia anterior as suas prioridades para o dia. Você também tem que organizar, entender o que você precisa aprender no dia anterior para você não repetir no dia seguinte. E aí, você tem que estar atento. Eu vou evitar tais coisas nesse dia. E aí você vai acordar e é importante que você sintonize, para você ter um dia produtivo, que você sintonize, tá? As suas emoções, tá? Os seus pensamentos e as suas emoções. Você tem que estar sintonizado, porque não adianta você estar querendo produzir, mas você tá com uma emoção ruim. Você tá ansioso, você tá estressado com tudo que tá acontecendo. Então você tem que se manter sintonizado. Lembra que eu falei de mim na semana passada? Que eu tive um dia que eu meio que fiquei ansiosa, que eu entrei nessa energia aí de medo. Então, eu não consegui produzir naquele dia. Eu realmente não consegui produzir. O que eu tive? Que realinhar minha energia. E aí eu fui fazer isso. Viu, Célia? Eu fui assistir live da Elaine. Eu fui novamente fazer os exercícios e falei assim, chega, eu peguei e fiz coisas que fossem evitar que eu entrasse nesse looping. Eu simplesmente silenciei todos os meus grupos de WhatsApp, parei de ligar o jornal, só assisto agora no horário da noite, boto ali para assistir pouquinho, falo com a minha Alexia e eu não quero mais saber porque eu quero estar bem para estar produzindo. Porque o mundo não parou, a gente tem que continuar trabalhando, tá? E aí você tem que sintonizar. E aí você vai determinar, quando você acordar, você já tem que saber o que você vai fazer naquele dia, quais são as suas prioridades. E também você vai determinar, assim que acordar, você vai escrever num papelzinho, tá? Quais são três resultados que você quer alcançar naquele dia, e que vão tornar o seu dia extraordinário. Esses 3 resultados são os resultados que você vai focar para alcançar naquele dia. Vou dar um exemplo meu,
tá? Eu acordei e eu falei assim, bom, hoje eu vou terminar o curso tal. Eu vou terminar, eu quero terminar ele hoje. Um desses cursos que eu comprei, tá? Vamos supor. Vou terminar o curso tal e vou terminar de organizar as minhas aulas, ou seja, eu finalizando o meu dia e ter terminado o curso tal, eu ter terminado de organizar as minhas aulas tais. Para quem tem filho, por exemplo, eu ter conseguido estudar tantas lições com o meu filho, ter conseguido ficar 1 horinha brincando com o meu filho. São resultados que você quer atingir naquele dia que vão tornar o seu dia extraordinário. Para cada resultado que você se determinou, que você quer atingir naquele dia, você vai se fazer a seguinte pergunta: será que eu consigo alcançar esse resultado? Será que eu consigo alcançar esse resultado? E aí você vai parar e vai falar assim, eu consigo sim. Eu consigo por quê? E aí você vai listar tudo que você vai fazer para conseguir alcançar aquele resultado e tudo que você vai evitar fazer para alcançar aquele resultado. Aí vou voltar ao meu exemplo do curso, tá? Bom, eu me determinei que eu vou terminar o curso tal, que eu tô lá, o curso online que eu tô fazendo, na manhã de hoje. Vamos supor, hoje nós estamos na quarta-feira. Então, vamos supor que eu tenha me determinado terminar o curso na manhã de hoje. Então, eu estabeleci o horário de 9 a meio-dia para terminar o curso. Bom, eu vou conseguir terminar? Vou. Por quê? Porque eu, Lisandra, vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a notificação do meu celular. Vou tirar todas as notificações de WhatsApp do meu celular, de Instagram do meu celular, para que eu não seja interrompida por mensagens. Porque nós, seres humanos, nós temos a tendência de pipocou uma mensagem, é curiosidade. A gente olha e a gente quer logo ir lá ver o que é e responder. E aí, quando você faz isso, você tira o foco do que você estava fazendo e coloca a sua energia para fazer outra coisa, tá? Nem que seja para responder mensagens de alguém, de um cliente, de amigo. Você simplesmente saiu daquilo que era mais importante para você e que você tinha se predisposto a fazer. Então, você vai simplesmente fazer o quê? Vou tirar as minhas notificações do WhatsApp, vou tirar do Instagram e vou pedir para não me atrapalharem durante esse horário. Isso é o que eu vou fazer. Então, esse é um exemplo do que você vai fazer. E aí, para cada resultado que você estabeleceu, que você quer atingir naquele dia, e aí eu oriento para que você não seja muito cruel com você mesmo, que você estabeleça 3 resultados que você quer atingir, que você coloque lá o que eu vou fazer para conseguir atingir ou o que eu vou evitar fazer para conseguir atingir esse resultado, tá? E aí, a segunda coisa, já chegando aqui ao final da live, a gente vai passar um pouquinho aqui de 30 minutos. Mas eu tô vendo que o pessoal já tá adorando, então eu vou continuar aqui mais um pouquinho, só mais um pouquinho, tá? Não vou ficar tomando muito tempo de vocês, não. E aí, o segundo ponto que você precisa para ter um dia ultra produtivo é que você tenha um sistema de gestão de tempo. Um microsistema de gestão do seu tempo. Lisandra, como é que é isso? Como é que eu faço isso? Bom, você precisa evitar ser distraído pelas emergências, pelas situações e demandas imprevistas que vão acontecer ao longo do seu dia. Esse é o pior inimigo que pode acontecer para a sua produtividade. São pessoas que vêm te interromper, demandas imprevistas que acontecem ao longo do seu dia, apagar de incêndios que vêm acontecer, que te tiram do seu foco. Então, o que você vai fazer? Você vai controlar isso, porque quem tem que controlar é você. Quem controla o seu tempo é você. Quem controla a sua agenda é você. Por isso que eu pedi para você estabelecer pelo menos 3 prioridades e 3 resultados, para você também deixar um pouco de flexibilidade na sua agenda para os eventos imprevisíveis que acontecem. Só que durante o período que você estabeleceu que você vai fazer determinada atividade, vou voltar lá ao meu exemplo. Eu determinei que no horário da manhã eu ia terminar o curso tal. Então, eu botei que de 9 ao meio-dia eu ia ficar fazendo as aulas e que eu ia tirar as notificações do meu celular, tá? E aí você vai na sua agenda organizar um bloco de atividades.
Isso tem que estar organizado na sua agenda, num quadro que você tenha no seu quarto, para você visualizar e você não permitir que as pessoas te tirem do seu foco. Bom, de 9 ao meio-dia, minha agenda está fechada para fazer isso. Então, não vou deixar nada tirar o meu foco. Depois desse período, aí eu terei lá, só vou ter uma outra atividade de prioridade, vamos supor que eu coloquei para começar 3 horas da tarde. Que ela vai acontecer de 3 horas da tarde às 5 horas. Vou dar um exemplo meu, eu tenho atendimentos de mentoria. Então, eu boto lá, de 3 horas às 5 horas da tarde, eu também estou com a minha agenda bloqueada. Todas as notificações do meu celular também são tiradas. Deixo o celular no mudo, porque eu estou atendendo o cliente. Então, do horário de meio-dia até 3 horas, eu tenho flexibilidade na agenda para atender outras coisas que pipocaram aí nesse período que você estava concentrado fazendo suas atividades, para você resolver. E aí, para você conseguir manter essa concentração, porque a gente tem o hábito de desconcentrar, principalmente no início, que você não está muito habituado a ter essa rotina de produtividade, o que eu te dou de dica, tá? Que eu também já fiz muito no início e quando eu percebo que eu tô perdendo a minha produtividade, eu faço. Que você faça um sistema de gestão de tempo a cada 30 minutos. Como é que é isso? Existem 2 técnicas que você pode utilizar. A primeira delas é a técnica do despertador. Você vai colocar um despertador no seu celular para cada 30 minutos do seu dia. É isso mesmo. A cada 30 minutos do seu dia, esse despertador vai tocar. E ele vai tocar e você vai escrever no seu celular uma mensagem. Quando ele tocar, você vai olhar seu celular, vai estar a seguinte mensagem. Lisandra, você está se ocupando ou você está produzindo? Qual é a diferença entre se ocupar e produzir? Se ocupar é enxugar gelo. Se ocupar é justamente você fazer um monte de coisa, você ter a sensação de que o seu dia está assoberbado de atividades para você fazer, só que são atividades que ocupam o seu tempo, que fazem você secar gelo, mas que não estão te levando, não vão te levar aos resultados que você quer atingir. Então, durante o seu dia, você vai colocar pelo menos 3 atividades de prioridade, que são as que vão levar você a ter resultados melhores, tá? Eu tava até falando no telefone que eu falei que um aluno que assistiu minha aula ontem me ligou para elogiar a minha aula, falando isso, falando assim, quem estiver plantando agora e plantando certo, vai colher bons resultados com a crise e pós a crise. Quem estiver perdendo tempo, aí, perdido, batendo cabeça, vendo televisão o dia inteiro, dormindo, não fazendo nada de produtivo, que vai levar ele a ter resultados melhores, vai perder com a crise. Então, você tem que ter em mente o que você vai plantar, mesmo estando dentro de casa, de forma produtiva, para que você tenha resultados com a crise. Então, você vai colocar essa mensagenzinha para o seu celular despertar a cada 30 minutos com essa pergunta. Você está se ocupando ou você está produzindo? E o produzir é estar fazendo aquilo que você se determinou no seu planejamento. Se tocou naquele horário e aí você olhou e falou assim, putz, eu não estou produzindo, por quê? Eu parei de fazer o que eu tinha me determinado a fazer. Isso é normal, gente. A gente é ser humano, a gente está dentro de casa. Então, acontece. Você pode perder o foco. E eu fui fazer uma outra coisa. Eu fui falar com a vizinha na varanda, a vizinha que me chamou. Fulana me chamou, eu fui conversar com a vizinha na varanda. E lá eu fiquei meia hora conversando com a vizinha na varanda. E eu não dei atenção à minha atividade. Foi no meio da minha atividade. Porque para mim foi muito mais interessante eu ir para a varanda conversar do que eu ficar fazendo ali o que eu tinha me pré-determinado a fazer. E aí, se você percebeu que você perdeu o seu foco, que você foi se ocupar e não foi produzir, você vai corrigir isso. Você vai se perguntar, o que eu posso fazer para corrigir o meu foco nos próximos 30 minutos? Ah, o que eu vou fazer? Ah, eu simplesmente vou fechar a porta da varanda para a vizinha não me chamar novamente. Ou se ela me chamar, eu não vou. Então, você vai começar a o quê? A ver o que você está fazendo, a se conhecer mesmo, a ver onde que você peca, sabe? Aonde que você mesmo se sabota, para você começar a criar formas de evitar que você se auto-sabote, tá?
tá? Formas de evitar que você interrompa aquilo que você estava fazendo para não quebrar a sua produtividade, aquilo que você determinou para fazer ao longo do dia. Então coloca mesmo, no início você pode parecer que é muito chato você ficar tocando o celular o tempo inteiro, mas é uma forma de você começar a criar um hábito de ser mais produtivo e atento à sua agenda, ao seu planejamento. Fazia isso comigo o tempo inteiro, tocava lá 30 minutos, Lisandra, você tá produzindo ou você está se ocupando? E aí eu parava, olhava aquilo e voltava para minha produtividade. Uma outra técnica que você também pode adotar é a técnica Pomodoro, que é uma técnica que também, a cada 30 minutos, tá? A cada 30, dependendo também do quanto você consegue ficar concentrado numa atividade. Como é que é a técnica Pomodoro? Você determina por quanto tempo você vai ficar focado numa atividade. A Kate está falando aqui, 30 minutos rende muito, e rende mesmo, se você estiver focado. Tem pessoas que rendem por mais tempo, né? Então colocam lá, de 30 a 40 minutos, 50 minutos, eu vou estar concentrado fazendo tal atividade. Depois vai tocar o seu despertador, e aí você vai se levantar, e você vai se dar 10 minutos de descanso. Descanso seja para você ir na varanda. Minha casa tem varanda, por isso que eu falo de varanda. Descanso para você ir na varanda, descanso para você fazer um lanche, descanso para você fazer uma ligação para alguém da sua família, para perguntar como é que tá, descanso para você ir lá ficar com seu animalzinho de estimação, para quem tem um animalzinho de estimação, para você ver o seu filho. Você vai se dar 10 minutos de descanso para fazer algo diferente ou para ir resolver algum problema que pipocou, e aí você vai voltar novamente, e aí pelos 30, 40, 50 minutos que você se determinou. Então essas duas técnicas são técnicas que eu oriento você a adotar para que você tenha um dia super ultra produtivo, tá bom? Então era isso que eu tinha aqui para falar para vocês hoje. E aí, gente, como é que alguém aqui já adota essas técnicas? Compartilhem comigo aqui, a gente já chegou aqui ao final da live, mas antes da gente terminar, compartilhem aqui comigo. Eu acho que a Kate usa uma dessas técnicas, né? Ela falou 30 minutos rende muito. Alguém aqui já utiliza alguma dessas técnicas, ou a técnica Pomodoro, ou a técnica do alarme? Quem costuma planejar o seu dia no dia anterior, compartilhem aqui comigo. Consigo agora. Afonso, quer entrar aqui rapidinho? Me manda aí uma solicitação. Manda aí pra você entrar. Gente, lembrando, tá? Diariamente eu tô fazendo lives aqui no meu canal, tá? Vai ficar gravada, Gláucia. Você pode assistir depois, tá? Assiste depois. Todos os dias eu tô fazendo lives aqui no meu canal, tá? Às 2h da tarde, tá bom? Tô fazendo lives, exceto as terças-feiras. A live de ontem foi uma super aula de 2 horas sobre como prospectar clientes mesmo trabalhando de casa, e você conseguiu o quê? Superar essa crise, tá? Tô adicionando também dar algumas super dicas para você e a gente terminar aqui essa live. E aí, quem não conseguiu assistir, porque aqui ontem o Instagram tava travando as conexões. Quando deu 9h da noite, eu não consegui entrar pelo Instagram. Então, vai lá no meu canal do YouTube e assiste essa super aula. Ela tá horas. Aí você reserva no final do seu dia 2 horas para você assistir. Mas eu recomendo, leve papel e caneta para você anotar tudinho que eu ensinei nessa aula. Foi tão boa que eu recebi uma ligação hoje de manhã de um advogado de Porto Alegre, minha cidade. Eu sou gaúcha, ele nem sabia. Quando eu vi um advogado de Porto Alegre, eu fiquei tão feliz na minha live. E aí ele me ligou hoje de manhã só para me parabenizar pela super aula que eu dei ontem lá de Porto Alegre. Então, assistam essa aula. Ué, Afonso não tá entrando? O que aconteceu? Tenta de novo. Tá entrando aí. Então, reservem essas 2 horas, tá? E assistam essa super aula. Tá lá no meu canal do YouTube, Lisandra Tomé, tá? Vejam quais serão os próximos temas dessa semana, tá?
que eu vou falar aqui nas próximas lives diárias. E também me deixem sugestões de temas que vocês gostariam de me ouvir falar aqui nas próximas semanas, tá bom? Para eu poder estar sempre trazendo temas que interessem a vocês. A gente está passando por um período muito desafiador para todos nós, né? Muito delicado. Então, é importante trazer esse compartilhamento aqui de informação, de conteúdo, para a gente também poder interagir, trocar ideias, para a gente poder se ver. Infelizmente, eu não consigo ver as carinhas de vocês, só as fotinhos que aparecem aqui. Eu sou uma pessoa que precisa de interagir com pessoas. No início, eu tinha muita dificuldade em fazer lives, vou confessar aqui com vocês. E aí, esse ano, foi um projeto de início do ano que eu comecei a me desafiar a fazer mais lives. Agora, eu já peguei o gosto de fazer. Por que eu senti essa dificuldade? Porque eu preciso da interação pessoal. Eu preciso olhar para a cara das pessoas, eu preciso sentir o contato humano, eu preciso sentir o calor humano. Então, eu senti essa dificuldade em fazer lives e não consegui ver pela carinha de vocês se vocês estavam gostando ou não do meu conteúdo, do que eu estava falando, de poder interagir com as pessoas e não só ficar lendo os comentários aqui em textos. Então, eu não conseguia, por essa falta, né, desse sentimento do calor humano, da interação. E aí eu falei assim, não, eu preciso quebrar essa barreira, porque a única forma de eu conseguir passar, compartilhar conteúdo com mais pessoas é fazendo lives pelo Instagram. Então, já desde o início do ano, desde janeiro, eu comecei a fazer lives aqui, todas as semanas, uma vez por semana. Com essa questão da pandemia, eu decidi fazer lives diárias, até porque eu sinto muita necessidade de interagir com as pessoas. E aí, aqui estou eu. E agora já é tranquilo para mim fazer essas lives. Eu adoro interagir com vocês, mesmo não conseguindo ver a carinha de vocês. Eu consigo aqui interagir e acho muito legal. Afonso não entrou aqui, não consegue entrar? Bom, o Afonso não consegue entrar aqui. Eu não sei o que é. Não sei se é lá com ele que não consegue entrar aqui ou se o Instagram de novo tá aí dando problema com lives. Então, gente, eu vou encerrar aqui essa live, tá bom? Ela vai ficar gravada pelas próximas 24 horas, mas eu também coloco ela lá no meu canal do YouTube. Então, o que eu quero pedir para vocês? Eu quero pedir para que vocês compartilhem as minhas lives com outros colegas, com outras pessoas, ainda que não sejam advogados, porque essa live aqui serve para qualquer pessoa, para que também essas pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então, compartilhem essa live com essas pessoas, todo esse conteúdo, tá? Vão lá no meu canal do YouTube e continuem aqui me seguindo diariamente, tendo acesso a esse conteúdo, tá bom, gente? E se cuidem, tá? Se cuidem e fiquem bem. E quem quiser saber do canal da Elaine Ourives, do link das lives dela que eu assisto no canal do YouTube, me fala lá no inbox que eu compartilho com vocês, tá bom? Quem gostar desse assunto, física quântica, é comigo mesma, tá? Então, um beijo para vocês. Adorei estar aqui com vocês, tá? YouTube, isso, Agnes, deixa aí. YouTube Lisandra Tomé para assistir a super aula de ontem, tá bom? Tô encerrando aqui. Pena que o Afonso não conseguiu entrar. Fica para amanhã, Afonso. Amanhã vai ter outra live aqui. Beijo!